Oi, como vai você? Meu nome é Anderson Lima, este é meu canal, o Lemon Verso. Seja muito bem-vindo. Pega aí seu cafezinho e vamos lá codar. Bom, iniciando aqui a nossa série sobre IA generativa, nós vamos começar pelo Copilot, né? Temos o Copilot, vamos falar também de outras IAs, outros LLMs aqui, que são Windsurf, Juni, da própria JetBrains, ChatGPT com Codex e Codex Clean e algumas outras funcionalidades. Beleza? Então, começando aqui pelo GitHub Copilot, você consegue acessar ele aqui pelo github.com Features Copilot. Ele foi um dos primeiros aí a cair no mainstream e hoje ele é basicamente um wrapper de outros modelos, né? Então ele encapsula ali o GPT, o Gemini, o Claude e você consegue ir configurando conforme demanda ali, conforme você precisar, né? Ele tem o plano Free, Pro e Pro Max, onde cada um vai ter uma série de funcionalidades a mais, né? Eu uso o intermediário aqui, que é o Pro, com minha licença de estudante da pós-graduação ali, e praticamente temos atualizações diárias nesse carinha, né? O que nós vamos fazer aqui é incrementar o boilerplate, como eu comentei. Eu tenho alguns boilerplates aqui que estão na minha home do GitHub, basicamente aplicações de front-end com React e outras bibliotecas, e nós vamos incrementar ela com novas funcionalidades utilizando essas inteligências por aí, ok? Algumas funcionalidades que eu quero adicionar são os testes unitários, testes integrados e, inclusive, migrar do React 18 para o 19. Então, na era pré-IA, a gente codava na mão, né? Programava manualmente aqui, pegando, claro, referências e conhecimento que foi adquirindo ali durante o tempo, ia configurando aqui o projeto, né? Conforme a necessidade. Então, esse projeto aqui, por exemplo, eu criei 2 anos atrás, não estava nesse boom de inteligência artificial e agora eu vou conseguir incrementar ele utilizando o IA. Belezinha? Bom, então eu já criei um novo repositório aqui, que é uma cópia desse aqui basicamente. E para fazer isso foi muito simples, porque eu criei ele como template. Então, a diferença entre um repositório normal e um repositório de template é que aqui eu só tenho a opção de clonar ele ou fazer um fork. Enquanto usando como um template, eu posso criar um novo projeto já estendendo desse template aqui, né? E para que seja um template é muito simples. Você vem aqui em Settings, Template Repository, marca aqui esse checkbox. Uma vez marcado, já vai aparecer aqui o botãozinho de usar este template. Ok? Bom, clonei aqui esse repositório com o GitHub Clean e já está rodando aqui belezinha na minha máquina. Ok? Bom, uma vez que está aqui rodando, eu já instalei as dependências com npm i. Eu vou instalar aqui as dependências para a gente. É uma aplicação que usa, como eu comentei, o React e outros pacotes ali que vão
estar definidos aqui no package.json. E um desses pacotes é justamente o próprio React que nós queremos migrar. Se eu fosse fazer essa migração manualmente, eu viria aqui na documentação, cadê ela? Viria aqui na documentação, né, do próprio React e seguiria esse guia de atualização, onde ele vai falar o passo a passo para fazer essa migração aí de forma segura, né? Inclusive mapeando alguns break changes ou não. E bem, agora eu vou ver se o Copilot vai conseguir fazer essa migração para a gente. Para conseguir comparar bem e fazer a migração aqui de forma tranquila, onde eu possa fazer um rollback, né, voltar atrás caso dê algum problema, eu vou criar uma branch para cada um desses copilots, por exemplo, e vou abrindo por requests ali para a gente ter o histórico, belezinha? Então aqui eu já criei a branch GenAI GitHub Copilot e eu vou usar ela mesmo para fazer as atualizações, né? Então eu vou colocar aqui, hoje já não tem mais tanta diferença entre inglês e português, né? Se tiver, muito pouca, mas eu posso escrever aqui linguagem natural para que ele faça atualização, né? Então eu preciso migrar o React de 18.2.0 para aí, pegar aqui a versão específica, que eu acredito que já é LTS, né? Esses carinhas aqui. Então, eu desejo migrar do 18 para 19 e suas respectivas dependências. Atualize o arquivo packages JSON. Então, primeira coisa que eu fiz foi parar aqui o server. Lá está. Aqui eu estou no modo de chat, né? Mas é possível também utilizar diretamente aqui na IDE, né? Para aplicar esse código aqui, eu vou basicamente fazer isso. E aí ele vai fazer o comparativo do que mudou. Eu posso aceitar ou não essas alterações. Belezinha? Se deu tudo certo, se deu tudo certo, ele vai atualizar aqui pra gente. E quando eu executar novamente a, as alterações, ele vai ah, ter um arquivo alterado, né, no git status, mas se eu rodar aqui novamente, a expectativa é que ele, ele atualizasse. Mas já vi um problema aqui que ele não conseguiu atualizar. Ou deve ter dependencies, types react. Então ele pegou a última mais recente ali, né? Por segurança, eu vou remover aqui a pasta node módulos. Esse processo pode levar um tempo, dependendo da tua máquina aí. E aí eu vou remover também o arquivo packages log, né? Package log. Isso vai garantir que eu pegue ali as dependências atualizadas. Então eu vou rodar de novo um install. E aí nesse install, pegar todos os pacotes ali novamente. E aí está, já deu erro. Já deu erro.
Então, eu passei uma tarefa muito simples aqui para o GitHub Copilot, ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu resolver o React 19.0.21, porque ele encontrou 19.1.0. Então, para corrigir isso, eu preciso versar aqui a versão, né? Basicamente isso. Mas como a gente está aqui na ideia de fazer o Copilot trabalhar para a gente, nós vamos fazer o seguinte. Aí aqui eu já vou fazer aqui, ó, vou dar um command I, fix this error on npm install. E aí eu vou pular o erro aqui para ele. E vamos ver se ele consegue. Né? Como eu comentei aqui, tem os modelos. E agora nós tentamos de novo. Ainda deu erro. Só que agora em outras dependências, né? Então, vamos fazer mais simples. Eu vou pegar aqui exatamente o 19.1.0, né? E o problema é que acontece, né? É que nós temos outras dependências que também utilizam React. Então, provavelmente o que está acontecendo é que elas não estão conseguindo se resolver. Por exemplo, o test library. O test library não está conseguindo atualizar para o React 19. Nesse caso, o que eu faço geralmente é adicionar um override. Então, vou vir aqui com o Pilot mesmo, add override to dependencies with error. Então, nós vamos aqui adicionar um override para dependências que estão dando erro. Uhum. Repare que ele sempre busca reescrever tudo, né? Ele vai tentar sempre reescrever tudo ali. Então, tem que cuidar com quanto de alteração que faz ali, né? Para conseguir fazer uma atualização mais segura. No caso, o nosso erro ainda é no teste live testing, testing library, e aí no próprio React. Também eu posso fazer assim, que aí ele vai aceitar instalar com dependências legadas, né? Enquanto instala, eu posso migrate testing library to React 19.1.0. Geralmente, quando atualizam todas em conjunto, tá? Porque elas são codependentes, uma tem dependência ali com a outra. E, basicamente, vamos instalando uma a uma. O erro de types também. Precisamos migrar para 19, como é colocado aqui. E tem essa dica aqui também de Code Mode. Então, ainda é importante, né, ler bem a doc, ler, entender ali o que está acontecendo, para que você não tenha tantos problemas
E também, caso tenha algum problema, você consiga resolver por conhecimentos próprios, né? Porque senão você acaba caindo no que a gente chama de GPT real da vida, onde a IA começa a delirar e você vai delirando junto ali, porque ela te dá uma solução e essa solução gera um problema, e aí você fica nesse loop resolvendo um novo problema que ela mesma foi gerando, né? Não que a gente também não faça isso, mas a, a IA acaba exponencializando isso, né? Aumentando isso para para pior, né? Acaba fazendo alterações inesperadas ali. E bem, estamos bem agora. Se realmente deu tudo certo, quando eu der um BMRA Dev, aí eu vou ter a minha aplicação rodando em ambiente local de desenvolvimento. Vamos ver. Aqui está ela. Então é uma aplicação bem simples, né? Já quebrou aqui meu chat. Quebrou meu chat. Preciso ver porque quebrou meu chat. Mas ele conseguiu fazer a migração. Provavelmente quebrou mais alguma coisa, porque ele não conseguiu se resolver, né? Como ele está quebrando aqui, aí entra a vantagem de ter versionado esse cara, né? Porque eu posso garantir que essa alteração não está afetando os outros ambientes, né? Então eu vou voltar aqui, vou fazer o seguinte, para manter o histórico, eu vou git deps up, migrando para React 19 com GitHub, GitHub Copilot. Aqui são alguns comandos que eu uso customizados. Para que facilite minha utilização ali do, do Git, né? Então aqui, por exemplo, eu já deixo configurado commits convencionais, que é um padrão bem bacana aí de se adotar para ir versionando teu projeto, né? Então eu vou aqui para a branch principal, novamente. Novamente eu vou limpar aqui os meus arquivos. Deixa eu ver se eu deixei um script aqui de clean. Não deixei ainda. Posso adicionar depois. Que vai basicamente fazer aquilo que eu já fiz antes, né? Que é limpar os módulos, reinstalar e aí rodar a aplicação. Vou deixar essa tarefinha para eu mesmo executar manualmente aí no futuro próximo. E para que o Copilot tenha ali um PR elegível, né? Que funcione na, na aplicação corretamente, eu vou abrir uma outra PR, fazer uma alteração mais simples, criando um teste unitário, por exemplo. Hum. E essa
é a utilização do Copilot ali basicamente. Para tarefas simples, eu vejo que ele funciona bem. Por exemplo, para escrever testes unitários, para fazer atividades manuais ali de, por exemplo, você parsear, né? Converter um JSON para um arquivo JavaScript ou um JSON para um arquivo TypeScript, por aí vai. Ele funciona bem para isso. Agora, para coisas mais complexas, que precisam de um cuidado ali, já não recomendo tanto não. Belezinha? Bom, aqui como eu comentei, eu vou criar aqui outra branch de AI Copilot Tests. E aqui estamos nós. Então eu vou pegar aqui o meu componente de footer, por exemplo, né? E nesse componente de footer eu vou selecionar ele. Isso é maninho minha, tá? Não precisa selecionar o texto inteiro, não. Mas às vezes eu quero alterar só uma função específica, né? E aí aqui eu vou pedir para ele criar os testes para mim. Então, pedindo ele para ele criar os testes. Aqui está já a estrutura adequada, né? Aqui já está a estrutura adequada. Ele tentou importar aqui screen, né? De, de test library, né? Então aqui eu vou fazer aqui com que ele entenda, né? A fazer algo não muito bonito aqui, que é custom screen, né? Vou importar ele assim. E aí aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, eu vou inverter. Só para ficar no padrãozinho, eu posso ter um override aqui do screen também, né? Então vai ser importante aqui que, que eu tenha esse carinha exportando. E bom, aqui ele está me reclamando que importou, ele mesmo importou mais de uma vez, né? Ele mesmo importou aqui mais de uma vez o- a parte de screen, de render e tudo mais. E aí ele mesmo está reclamando do dinheiro, do erro que ele gerou. E acontece, tá? E acontece bastante. Então, aqui ele criou os mocks, parará, 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 né? E aí aqui ele tá dando erro de TS. E aí nós vamos corrigindo com ele próprio. Mas corrigindo aqui, até que fique 100%, sem nenhum erro de lente ali, ou nada do tipo, né? Aqui a gente vai dar um no mock, né? Não, também. Vendo, ele funciona. Beleza? Então aqui a gente tem os testes já. Para rodar os testes, vamos validar aqui se ele está conseguindo rodar já. Vitest. Então, npm run test. E aí, esperado que ele execute os testes. Aí está. Belezinha? Executou os testes. A maioria passou, né?
E aí ele não consigo encontrar um elemento específico aqui, né, que é o theme switcher, provavelmente porque eu removi aqui o botão aqui de theme switcher, cadê? Desse componente, né? Então aqui eu removi e aí agora todos os testes passam também. Belezinha? Então, como se vê aqui, para coisas mais complexas ele não se sai muito bem, né? Mas para tarefas mais automatizadas, coisas mais padronizadas, ele acaba saindo bem e atendendo o que a gente precisa. Eu vou agora comentar essa alteração. Adicionando testes unitários com GitHub Copilot. Vou enviar essa alteração aqui. E bom, eu já tenho uma nova branch aqui. Pronta para ser mejada, né? Então, aos poucos nós vamos fazendo, melhorando aqui o nosso boilerplate para que ele fique completinho, né? E com tudo que a gente quer adicionar ali, beleza? Esse foi uma demonstração simples ali do Gush e GitHub Copilot na prática. Criar unit tests, né? Tem um template de PR que a gente pode adicionar aqui também. Tem várias coisas legais que a gente pode fazer aqui no próprio GitHub, belezinha? E agora vamos para o próximo agent que vai estar no próximo vídeo. E eu te espero lá. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.